Epílogo. Pequenas lições para grandes dependências. Para se desapegar não é preciso fazer uma revolução, ir para uma caverna no Tibete ou abraçar uma nova religião. Bastam 3 coisas: vontade, tédio e realismo. O trabalho é mental e pessoal. Consiste em assumir seriamente esse propósito, sem subterfúgio nem autoenganos, deixando claro que não existem dependências inofensivas nem pequenos inimigos. Se você quer parar de sofrer por apego, deve estar disposto a ir até as últimas consequências, mudar os esquemas que o prendem ou simplesmente acabar com eles, mesmo que doa e seja difícil. Podemos dizer que o desapego é uma forma de trash out, tirar o lixo que armazenamos na mente durante a vida e nós reinventarmos, afinal, a tanta informação que não serve mais ou só atrapalha. As lições apresentadas aqui não são definitivas nem suficientes. Elas vão ajudá-lo a compreender como os apegos agem e a enfrentá-los, mas não fazem milagres. Podemos dizer que funcionem como antibióticos. Uma dose só não produz mudanças substanciais, mas várias, somadas, aumentam seu poder de eliminar o apego. Expus 38 estratégias e espaços de reflexões para você começar a cultivar o desapego em níveis cognitivo, emocional e comportamental. Se quiser ver mudanças significativas, não se contente com uma aproximação conceitual. É preciso aplicar estratégias e senti-las na pele. Recordando os recursos para ajudá-lo a combater o apego são: 1. Ative o esparte que existe em você. 2. Evite os lugares onde não seja bem-vindos ou em que possam prejudicá-lo. 3. A abstinência é um sofrimento útil que ajuda a desapegar-se. 4. Listas de libertação pessoal. 5. Diminua o poder que você atribui às necessidades irracionais. 6. A afeição não é um vício. 7. Diferencia paixão harmoniosa de paixão obsessiva. 8. Enfrenta o desejo. 9. Disciplina e moderação. 2 fatores anti-apego. 10. Identifica o medo que impede o desapego. 11. Aceite o pior. 12. Enfrente o medo. 13. Confie em você. 14. Encontre a si mesmo. 15. Seja anônimo. 16. Livre-se dos rótulos que carrega nas costas. 17. Declaração em defesa da identidade pessoal. 18. Ter sem possuir. 19. Não deixe que as coisas o dominem. 20. Transforme-se em um banco de névoa. 21. A paisagem como meta. 22. Declaração de autonomia afetiva. Você não é responsável pela minha felicidade. 23. Exploração e ensaio do comportamento. 24. O medo irracional de perder o controle. 25. O espírito de rebeldia contra a autoridade castradora. 26. Constatar que nada é permanente. 27. Viajar sem sair do lugar. 28. Sonhar não é delirar. 29. Erradicar o egocentrismo. 30. A vida prazerosa como fonte de bem-estar. 31. Eliminar as deficiências. 32. Caminhar no vazio. 33. O poder libertador do tédio. 34. A vida gratificante como fonte de bem-estar. 35. O antídoto, os ensinamentos do mestre Eckhart. 36. Deixa para lá. 37. A vocação não precisa de obsessão. 38. A vida significativa como fonte de bem-estar. Revise-os, pratique-os e incorpore-os na sua vida. O desapego é um aprimoramento contínuo que o fará sentir-se cada dia mais forte e mais livre.
Quanto mais apegos conseguir eliminar, mais perto estará de você mesmo. Apêndice. A que nos apegamos? Embora os livros sobre dependências comportamentais se refirem apenas a alguns tipos de apego, o leque de possibilidade vai muito além. Para exemplificar, apresentarei uma lista de apegos prováveis para você ter uma referência no dia a dia. Essa lista, é óbvia, não é completa, tem apenas caráter informativo. 1. O apego às pessoas a quem amamos ou admiramos. Esse é um dos apegos mais comuns. Cônjuges, amigos, filhos, pais, professores. Se somos vulneráveis, presos de imaturidade, insegurança, ambição, qualquer pessoa que nos ofereça prazer, segurança ou ajuda em nossos projetos pessoais é fonte potencial de dependência. Pouco a pouco, o outro começa a se tornar imprescindível para a sua vida e o seu bem-estar. Muitas vezes o apego se disfarça de amor e então você pode criar uma dependência emocional que o prenderá ao vínculo de maneira doentia. O apego aos outros o impedirá de ser quem é. Quando a pessoa que você ama está ausente, seu desempenho não é bom em nenhuma área, pois se sente incompleto e tem medo de perdê-la ou de que lhe aconteça algo de ruim. Se acha que não pode viver sem alguém, não importa o parentesco nem os sentimentos que tenha em relação a esse indivíduo, você sofre de dependência afetiva e fará qualquer coisa para preservar sua fonte de apego. Não existe amor se há apego, somente necessidade do outro. 2. O apego à aprovação ou à reputação social. Sentir-se motivado pelo pertencimento é normal. Querer conviver com as pessoas e estabelecer vínculos ou simplesmente que nos aceitem faz parte do comportamento humano. Alguns cientistas afirmam até que é uma necessidade inata. O apego à aprovação é outra coisa. É a necessidade de A. Sentir-se reconhecido e admirado por todas as pessoas importantes de uma comunidade, fama, aplausos, prestígio. B. Evitar a rejeição, a zombaria ou a não aceitação. São duas vulnerabilidades entrelaçadas que nos deixam especialmente fracos nas relações interpessoais. De fato, as pessoas que são vítimas desse apego são incapazes de ser naturais e espontâneas porque sempre procurem fazer o que se espera delas. Tentem ficar bem com todo o mundo e, se possível, não se opor a nada. São movidos pelo pensamento de que não podem viver sem a aceitação dos outros e fazem qualquer coisa para manter uma boa reputação e evitar a crítica social. A aprovação é uma droga legal e uma forma de controle social. O apego ao reconhecimento leva as pessoas a desejar o impossível, que o mundo inteiro gosta delas. Mas na realidade, não importa o que elas façam, metade das pessoas não gostará delas ou simplesmente vai ignorar. Um mestre espiritual dizia que se há uma coisa que Deus não pode fazer é agradar a todo o mundo. Quando atende a algum paciente com esse problema, costumo ler para ele um pequeno relato de Antoni de Melo. O mestre parecia absolutamente insensível o que as pessoas pensavam dele. Quando seus discípulos lhe perguntaram como conseguiria atingir tal grau de liberdade, ele deu uma gargalhada e disse: até aos 20 anos de idade, nunca me preocupei com o que as pessoas pensavam de mim. A partir dos 20, preocupava-me constantemente com o que os vizinhos pensavam. Mas um dia, depois dos 5 anos, descobri que eles raramente pensavam em mim. Uma variação da necessidade de aprovação é o apego à posição social e às credenciais pessoais associadas a ela, sobrenome, ascendência, classe social e histórico familiar. Tive um paciente cujo maior orgulho era o fato do seu pai ter sido marquês. Isso fazia achar que todos tinham de cortejá-lo. Em consequência, se não recebia um elogio esperado, ficava indignado.
Um dia sugeri a ele que não desse tanta importância ao título nobiliário de seu pai e que o ideal seria desapegar-se dele para viver mais tranquilo e igualar-se ao resto da humanidade. Foi a última vez que o vi. 3. O apego às posses materiais e à moda. Os indivíduos que atribuem-se valor pessoal às posses materiais geralmente são pobres de espírito. Precisam preencher com coisas externas o vazio interior. Uma casa pode ser legalmente sua, mas se a considera emocionalmente sua, ou seja, se ela o define e contribui para elevar seu valor pessoal, você com certeza já está nos pantanos terrenos do apego. E isso nem sempre é evidente. O apego às posses materiais torna você superficial e especialmente frágil, porque todo objeto se desgaste e se acaba. E como eu disse anteriormente, se ele se acaba, você também se acaba. Essa é a cruel realidade dos dependentes em geral. Se a pessoa vale pelo que tem e o perde, ela também perde o valor. A regra dos que se apegam a objetos é eu sou o que tenho. Li em algum lugar que um homem comprou um quadro extremamente valioso e em vez de pendurar a tela, pendurou o recibo de compra. Pense nos viciados em shopping, aqueles que se não consumiram estão fora. Facundo Cabral, cantor e poeta argentino, dizia: fuja dos que comprem o que não necessitam com o dinheiro que não têm para agradar a quem não vale a pena. Não estou-me referindo apenas aos consumidores desenfreados, mas também ao aspecto psicológico de se julgar excepcional, atual, elite ou especial só por estar usando um produto da última moda. Fazer compras relaxa e distrai, assim como ir ao cinema nos diverte. No entanto, para muita gente, o acúmulo de objetos materiais é mais do que puro entretenimento e a aplicação da regra você vale pelo que tem. A compra compulsiva é uma dependência comportamental classificada que precisa de tratamento. O sociólogo Bauman afirma que a cultura consumista cria nas pessoas a preocupação de estar sempre na dianteira, ou seja, o pelotão da moda, o grupo de referência ou os que se destacam, que determinem o êxito ou o fracasso dos produtos. Um paciente tinha mais de 50 relógios que os usava conforme a ocasião e a impressão que queria causar nos outros. Não os colecionava, incorporava-os à sua pessoa. Uma vez o cofre onde os guardava quebrou e ele preferiu cancelar uma reunião importante de negócios porque não podia ir com o relógio adequado. Outra paciente tinha um conjunto de colar e brincos de pérolas autênticos que eram seu bem mais precioso. Apreciava tanto suas olhos que sentia orgulho delas. Como já comentei anteriormente, muita gente, além de possuir coisas, cria um vínculo afetivo com elas. Nesse caso, posso dizer que minha paciente amava seu colar. O mais interessante é que, quando o usava, ele parecia se apoderar dela, como num filme de terror. Sua personalidade mudava, ela ficava mais extrovertida, mais atrevida e mais segura dela própria. Não era uma simples joia. 4. O apego às ideias. Alguém disse que não há nada mais perigoso que a ideia, quando é a única que se tem. É claro que existem preferências e posições definidas em diferentes situações da vida, e é até natural que defendemos nossos pontos de vista. É o jogo da mente que raciocina e se expõe aos factos. O problema do apego às ideias não é o fato de o indivíduo defender suas crenças, mas sim a relação que ele estabelece com elas e que se fundamenta em dois aspectos não saudáveis. Primeiro, a pessoa se sente dono da verdade absoluta e segundo, identifica-se com a crença de tal maneira que é incapaz de renunciar a ela. É um refúgio cognitivo ao qual se agarra com unhas e dentes porque disso depende sua estabilidade emocional. Esse apego é absurdo. Eu sou minhas ideias. Qualquer semelhança com o fanatismo não é mera coincidência. Para o apegado às ideias, as outras visões do mundo estão erradas por definições e só existe uma, a sua. Trata-se de um grande conflito de adaptação. Um dia, contaram-me uma piada. O homem estava-se afogando no rio Magdalena. Dois pescadores que passavam por aí, ao ver o que acontecia,
Mandaram-lhe uma boia. Mas o homem não a pegou, apesar de estar a poucos centímetros dele. Os pescadores notaram que o homem parecia falar sozinho enquanto dava tapas no ar. Quando se aproximaram dele com o barco, ouviram-no dizer: "Estou-te engolindo, Magdalena, estou-te engolindo." O auto-engano sempre nos prega alguma espécie e se infiltra por todo o lado. É mais saudável dar o braço a torcer quando a realidade se impõe e aceitar as coisas como são, do que distorcer a informação e evitar os fatos. 2 vendedores católicos estavam trabalhando em frente de um bordel. Quando viram o rabino entrar furtivamente na casa, entreolharam-se e disseram: "O que se pode esperar de um rabino?" Logo depois entrou um pastor protestante e eles comentaram a mesma coisa. "O que mais se pode esperar de um protestante?" Então entrou um padre com o rosto disfarçado por um cascola e um cochicho ou outro. "Alguma das meninas que trabalham ali deve estar muito doente, não acha?" Se não houver outras opiniões válidas, o mundo vai girar ao seu redor e você se tornará insuportável e esquino. Será como um patriarca fora da época, rígido e sempre com as mesmas ideias. Lembre-se de que defender o que pensamos é normal. Fazer isto com paixão harmoniosa é uma atitude sábia. A paixão obsessiva é uma coisa de nécios. 5. O apego à virtude. Buscar obsessivamente a santidade, a iluminação ou a autorrealização em qualquer área é apego à virtude. É ser escravo da consciência, dizia António de Melo. Como já disse antes, quando extrapolamos nos limites e queremos ajudar os outros compulsivamente, além da nossa real capacidade, entramos num processo de burnout. A doação baseada no sacrifício ou na bondade poderá provocar um curto-circuito se dependermos dela para sermos felizes. A virtude é um ponto médio. Aristóteles. É caminhar com entusiasmo e paixão harmoniosa em busca de nossos objetivos sem nos excedermos. A obsessão por Deus afasta Deus. A obsessão pelo amor afasta o amor. A obsessão pela felicidade leva à infelicidade. Essa contradição é o resultado de qualquer dependências psicológicas. Se passarmos do limite, a compulsão por ser mais nos induzirá a ser menos. É bom lembrar que o erro não é maldade. O fato de se enganar não elimina seus valores nem o torna mau ou indigno. É esse medo que muitas vezes sustenta o apego à virtude e a transforma em um peso, quando deveria ser motivo de alegria e realização. Qualquer prática, inclusive altruísta, deve ser relativa. O Sutra do Diamante afirma: ao praticar a caridade, a pessoa que busca a iluminação precisa ser desapegada, ou seja, deve fazer o bem sem levar em conta as aparências, sem dar importâncias a sons, odores, habilidade, gostos ou qualquer qualidade. A caridade tem de se praticar sem apego. Porquê? Porque, nesse caso, seu mérito será incalculável. Às vezes o apego à virtude esconde uma falsa humildade. O objetivo não é crescer, mas sim satisfazer o ego, com elogios e adulações. O grande líder espiritual, o grande homem, o melhor cidadão. Essa armadilha da mente é muito comum, por isso devemos cultivar sempre uma modestia serena. 6. O apego às emoções. Darei 2 exemplos, o apego ao sofrimento e o apego à felicidade. Uma pessoa pode se afeiçoar ao sofrimento porque não se sente merecedor da felicidade e por isso se castiga ou simplesmente por condicionamento social. Para se sentir bem, você tem de se sentir mal, ou a alegria deve estar sob controle. Uma educação que prega que a alegria em excesso é potencialmente perigosa porque podemos nos acostumar com ela é um incentivo a patologias. Quando isso acontece, o apego ao sofrimento se transforma em personalidade sofredora e faz com que a pessoa fique presa à dor e evite o prazer porque é sua obrigação. O masoquismo moral é um exemplo desse prazer doloroso ou dor prazerosa.
Ao lado desse panorama emocionalmente desolador de considerar qualquer tipo de alegria suspeito, está o outro extremo, pessoas apegadas à felicidade. Não suportem o mínimo sofrimento e o evitem em qualquer custo. Busquem o prazer obsessivamente e criam uma fobia a qualquer situação incômoda. O que orienta seu comportamento são as expressões eu gosto ou eu sinto-me bem, como se a principal e única motivação fosse a busca irracional de euforia eterna. Ser feliz torna-se uma obsessão, uma dependência ou obrigação. Onde fica o direito de estar triste? Uma pessoa desapegada transita entre as duas águas emocionais com naturalidade. Há dias em que sofre os rigores da tristeza e outros em que sobe no carrossel da alegria. Não precisamos estar contentes o tempo todo, tampouco devemos fazer do sofrimento um estilo de vida. Podemos ser escandalosamente felizes sem estar apegados à felicidade e também enfrentar o sofrimento com integridade sem convertê-lo em virtude. 7. O apego ao jogo. Uma das chaves do vício em jogo é a ilusão do controle que temos ao praticar essa atividade, ou seja, achamos que podemos influir sobre as máquinas de fliperama, as roletas, os dados, as cartas ou qualquer outro tipo de diversão. As características mais comuns desse tipo de dependências são gastar mais dinheiro do que tem, apostar para recuperar o dinheiro perdido e continuar jogando e perdendo. Quando isso acontece, a pessoa já passou do jogo normal, recreativo e sem risco para o apego. A ilusão de controle é uma forma de pensamento mágico. Acreditamos que se realizarmos determinados ritos, a sorte vai voltar a nosso favor. Muitas vezes o que move o jogador é o desafio de ganhar e atingir um objetivo, sentir-se poderoso e triunfante, como é o caso dos jogos vídeos, superar a programação da máquina e derrubar as probabilidades. O que leva as pessoas a se aprisionar nesta dependência? A busca por distração, por ampliar seu leque de amizades, ganhar dinheiro, esquecer os problemas, divertir-se ou simplesmente ter um estímulo forte. As consequências do apego ao jogo geralmente são desastrosas. A pessoa fica endividada, com conflitos familiares e eventualmente até judiciais, e distúrbios emocionais, culpa, depressão, ansiedade, negligências nas responsabilidades básicas, desgaste no casamento, perda de relacionamentos sociais, entre outros. Se pusermos na balança as vantagens e desvantagens, não é difícil chegar a uma conclusão. Há muitas maneiras saudáveis de ter emoções e satisfações semelhantes às proporcionadas pelo jogo sem pagar um custo psicológico e económico tão alto. 8. O apego à perfeição. Não estou defendendo o desleixo ou a ineficiência, mas uma eficiência sem estresse. Tampouco me refiro a tempos de guerra nem a luta pela sobrevivência em que devemos estar com todas as antenas ligadas, mas sim ao peso de ter de ser sempre eficaz e competente. Quando somos crianças, nossos pais nos dão uma lupa e dizem: observe-se como ela nos mínimos detalhes para que amplie seus erros e os corrija. Minha pergunta é simples. E quanto aos acertos? Onde está outra lupa? Anulamos essa punição aceite socialmente. Errar não é fracassar. Com essa via crucis na mente, é natural que a excelência se transforme em mandato social. Um adolescente me disse: não me basta ser feliz, quero ser o melhor. Quando lhe perguntou em que atividade ele queria se destacar, respondeu: não sei, qualquer coisa, mas tenho que ser o melhor. Com o tempo, o medo de cometer erros e ficar abaixo dos gênios, que não são tantos assim, se convertem em perfeccionismo e autoexigências muito difíceis de superar. Deixa das nuvens e procure fazer as coisas bem e com paixão harmoniosa. Assim, quando menos esperar, terá êxito. Se quiser que tudo seja perfeito, encontrará o primeiro obstáculo. Você não o é. Talvez não tenha autoridade moral para exigir tanto. Najruddin, personagem mítico da tradição sufi, conversava com um amigo. Então, nunca pensou em se casar? Sim, pensei, respondeu Najruddin. Quando era jovem, decidi procurar a mulher perfeita. Atravessei o deserto, cheguei a Damasco e conheci uma moça espiritual e linda, mas ela não sabia nada das coisas desse mundo.
Continuei viajando até encontrar uma mulher versada nos reinos materiais e espiritual. Era bem completo, mas não era bonito. Então resolvi ir até o Cairo, onde finalmente achei uma mulher bonita, religiosa e conhecedora do mundo material, muito inteligente e perspicaz. E por que não casou com ela? Ai, meu amigo, infelizmente ela também queria um homem perfeito. O apego ao trabalho. O apego ao trabalho implica uma absorção mental e física pela atividade laboral. O trabalho vai interferindo na vida normal com a família, os amigos, os filhos e o cônjuge. Tudo se contamina. A pessoa sente que perdeu o controle, como se um vírus tivesse se apoderado da sua vontade. Trabalhar para ser o mais importante, a única coisa que vale a pena e que justifique sua existência. O que a origem é esse vício socialmente aceito e apreciado? São conceitos super valorizados de dinheiro, sucesso, poder ou prestígio e às vezes um sentido exagerado de dever que obriga ao sacrifício. O impulso viciante a trabalhar anula a capacidade de sentir prazer. E quando digo perda de prazer, não me refiro apenas ao desfruto da vida em geral, mas também, e paradoxalmente, ao do trabalho. Os apegados acabam sofrendo com o medo de fracassar, de perder a fonte de renda e com o clima ruim que criam à sua volta por causa do stress que suportem. Em geral, fazem mau uso do seu tempo livre e ficam incomodados com o ócio e o descanso. Para eles, não trabalhar é não produzir e, portanto, é prescindível, supérfluo e sem sentido. O que os move é um esforço contínuo que normalmente se transforma em fadiga crónica e irritabilidade. É possível recuperar-se? Muitos conseguem reestruturar a vida em momentos de crise ou situação limite. Quando o problema se torna crítico, em caso de doenças, crise financeira ou separação, tal como vimos na lição 1, os apegados descobrem que existem coisas tão ou mais importantes do que uma empresa ou um trabalho obsessivo. O sentido de posse deve ser dirigir primeiramente a si mesmo. 10. O apego ao passado e à autoridade. A tradição e a história que nos definem em grande parte, pessoal, familiar e social, não são negativos em si mesmas. Existem indivíduos tradicionalistas cuja mente é livre e flui com as mudanças, porque, embora respeitem sua tradição, não são escravos dela. O que vou abordar agora é o apego ao passado e à tradição, a fobia de mudanças, o culto ao que já passou e deveria ter sido superado. Se o passado nos martiriza em vez de nos ensinar, não serve para nada. Emerson se perguntava a esse respeito: as bolotas do carvalho são melhores do que a árvore? O pai é melhor que o filho, que é fruto do seu ser? Por que então essa adoração pelo passado? Muitas vezes nos impingem ritos absurdos, sem fundamentos, que repetimos sem questionar. O relato seguinte é um bom exemplo. Quando toda a tarde o guru se acomodava para a prática do culto, sempre perambulava por ali um gato do ashram que desviava a atenção dos fiéis. Assim, o guru mandou que amarrassem o animal durante o culto vesperino. Por um bom tempo depois da morte do guru, continuavam amarrando o gato na hora da referida cerimónia. Quando o animal morreu, levaram outro gato ao ashram para poder amarrá-lo durante o culto da tarde. Séculos mais tarde, os discípulos do guru escreveram tratados eruditos sobre o papel que o gato desempenhava na realização de um culto autêntico. Tenho um amigo que viajava muito, mas na verdade nunca está nos lugares que visita. Ele passa o tempo fotografando, observa a paisagem pelo olho do disparador do seu Canon e quando volta do passeio, logo liga o computador, abre uma garrafa de vinho e fica apreciando as fotos, rindo e se divertindo. O problema é que neste tipo de procedimento sempre ficam de fora o perfume, a brisa, a temperatura da pele e toda a estrutura sensorial que torna possível captarmos o lugar por inteiro. O olhar retrospectivo é uma coisa, mas perder a experiência de viver o aqui e agora é uma pena. É bem diferente ver uma foto asséptica dos anos
mesmo que seja bonito, e estar no meio da neve, rindo com os companheiros de viagem, sentindo o sol no rosto e apreciando o céu azul sobre os picos branquíssimos. Meu amigo está preso ao passado. Suas viagens são lembretes do que a memória lhe concede. Ele poderia tirar fotos depois e apreciar os momentos ao vivo e em cores, mas prefere fotografá-los e recuperar a informação mais tarde. Gosto não se escute. Uma variação do apego ao passado é a tradição e cultura, a autoridade. Curvar-se diante dela e cortejar a hierarquia, seja qual for. Conhece muita gente notável e inteligente que é dominado pelos que supostamente sabem mais. Uma coisa é admirar, outra é se submeter. Se você tem que pedir permissão moral, psicológica e emocional para decidir por si mesmo, ou é tomado de pânico quando precisa ir contra as tradições estabelecidas, sofre de apego à autoridade. 11. O apego à internet. As vantagens da internet são inegáveis e, se não a utilizarmos, ficaremos em margem da sociedade atual. A questão se complica quando seu uso se torna incontrolável, interferindo na vida cotidiana. Como saber se você é viciado na internet? A. Dorme muito pouco, já que passa tempo demais na rede. B. Negligencia outras atividades. C. As pessoas à sua volta queixem-se pelo uso exagerado que você faz da internet. D. Pensa constantemente em estar conectado. E. Quando quer parar, não consegue. A sensação é de que a rede tira um pouco da sua humanidade. Você pode dizer que só navega por alguns minutos, mas na verdade passa o dia inteiro pendurado na tela. E imagine se a internet sair do ar ou você for proibido de usá-la. Terá o síndrome de abstinência com todos os seus componentes. As pessoas com dificuldades de se relacionar socialmente ou tímidas são muito propensas a cair nesse apego, uma vez que a internet permite que permanecemos ocultos. Ainda assim, os fóbicos sociais que sofrem de apego à tecnologia apresentem sintomas mais agudos, porque, como não se expõem a situações temidas, mantêm o medo vivo e ativo. Quem se sente sozinho ou tem conflitos conjugais também encontra na internet um refúgio para seus problemas, embora ela não os resolva e às vezes até os agrava. As dependências ou apegos às novas tecnologias já foram reconhecidos, classificados e investigados na literatura científica em suas diversas modalidades, como o telefone ou os jogos vídeos, entre outros. 12. O apego ao corpo e à beleza. A fantasia dos dependentes da beleza e do corpo é parar o tempo e se manter fisicamente imortal. Trata-se de uma expectativa infantil e patrocinada por o consumismo que oferece milhares de técnicas contra o envelhecimento e as doenças relacionadas com ele. Cito algumas: ginásio especializado, ortorexia, obsessão por comida saudável, balões gástricos, cremes para reduzir o corpo, maquilhagem, potomania, obsessão de beber água, botox e preenchimentos, laser, termagem e implantes de todo o tipo. O cardápio é amplo e variado, além de unissex. O apego à beleza se origina na crença que, se você não se enquadra nos padrões e na tendência estética predominante, deve ficar infeliz. Quando essa dependência se instala, a autopercepção fica distorcida. Algumas gramas a mais ou uma protuberância em lugar inadequado podem levar a uma desestabilidade mental. Contribui para isso uma ideia insana muito difundida na sociedade: você vale por sua aparência. Não digo que não devamos nos importar com a aparência física ou sermos desleixados. O que não podemos é exagerar e ficarmos desesperados porque fugimos aos padrões estéticos impingidos na sociedade. Se você olhar à sua volta, vai perceber que a maioria das pessoas não escolhe para um parecer apenas
Adonis ou divas, mas sim para pessoas comuns, feio ou normal, com uma ou outra mácula ou imperfeição. Embora os estilistas não concordem, há feios lindos e feias lindas. Essa aparente contradição se deve ao toque de simpatia, a desenvoltura, ao humor, a inteligência, a elegância, a sensualidade e o olhar, entre outros atributos, e não é um corpo esculpido por um cirurgião. Pode dizer que uma pessoa é apegada à beleza quando passa muito tempo pensando nisso, olhando-se nos espelhos com frequência, em busca de algum defeito, gasta demais com procedimentos estéticos, sente-se insegura com a sua silhueta e, quando avalia os outros, sempre toma por base a aparência física. Se você dá valor excessivo à beleza exterior, talvez esteja se esquecendo do que acontece no seu interior. Pensa nisso. 13. O apego ao dinheiro. Uns colecionam objetos, outros dinheiro. No filme Wall Street 2, O Dinheiro Nunca Dorme, um jovem pergunta a um milionário quais são os seus limites. O homem pensa um pouco, sorri e diz: mais. Conheço uma infinidade de pessoas que fazem do dinheiro um vício, simplesmente porque ele se tornou um fim em si mesmo. Em psicologia, se diz que o dinheiro é um fortalecedor generalizado, pois nos permite ter acesso a uma infinidade de gratificações subsidiárias. De qualquer forma, devido ao poder social que ele gera ou genera, pesquisas no mundo inteiro demonstram que o dinheiro não traz felicidade. O que cria o apego ao dinheiro? 3 fatores contribuem para isso: a ambição desmedida, a ânsia de poder ou de posição social e o medo de perder os privilégios. Quando alguém cai no apego ao dinheiro, automaticamente surge o medo de ser pobre. O grande pavor que obscurece a mente dos viciados em riqueza é algum dia terminar na rua sem onde estão. Em minha experiência clínica, descobri que muitas destas pessoas são especialmente avaras e quando alguém lhes pergunta por que são assim, elas respondem: as grandes fortunas se fazem poupando até os centavos. Ou se lhes questionem: você não acha que já tem dinheiro demais? Declaram: nunca é demais. Os apegados ao dinheiro sofrem, acabam paranoicos, acreditam que todo o mundo é explorador, se afastem dos outros e, obcecados por cuidar de tudo o que têm e proteger seus bens, deixem de desfrutar a vida com tranquilidade, como acontece com os dependentes do trabalho. O pior é o momento em que descobrem que o dinheiro não compra tudo, geralmente quando ficam doentes ou quando se apaixonam por alguém que não se vende por preço algum. A equação que norteia a vida deles é dinheiro mais poder mais sucesso igual celebridade. Por trás de todo apego ao dinheiro existe um reizinho ou um ditador em potencial que gosta de exercer autoridade. Seu ego não resiste a dizer a si mesmo: eu sou importante. Khalil Gibran retrata muito bem as consequências da fama quando ela escapa ao nosso controle. Eu vi meu irmão sentado no trono da glória. As pessoas que amontoavam à sua volta para aclamar sua majestade, cantando louvores às suas façanhas e olhando como se estivesse na presença de um Messias com espírito elevado. E enquanto você observava seus súditos, notei em seu rosto sinais de alegria, poder e triunfo, como se você fosse a alma do corpo deles. Mas quando novamente ergui os olhos, notei-o perdido em sua solidão, em pé ao lado do trono, como um exilado que estende a mão em todas as direções, pedindo aos espíritos invisíveis misericórdia e ternura, reivindicando um refúgio, mesmo que ali encontrasse apenas calor e amizade.